Chegou a hora de você descobrir como a Transportadora Associada de Gás S.A., a TAG, está promovendo confiabilidade e segurança na gestão de uma malha de transporte de dutos que transpassa 10 estados brasileiros. Convido ao palco Alexandra Magalhães, administradora do Sistema ArcGIS na TAG. Seja bem-vinda, Alexandra. Quem de nós já não precisou em algum momento da vida se reinventar? Só que o mundo não para isso, né? Eu sou Alexandra Magalhães, sou administradora do Sistema ArcGIS na TAG e vim contar um pouco a história de como a implementação do Sistema ArcGIS auxiliou a empresa na gestão dos seus ativos. A TAG, Transportadora Associada de Gás, atua no transporte de gás natural por meio de dutos. Tem a malha mais extensa do Brasil, com capacidade de transporte de mais de 74 milhões de metros cúbicos por dia, além de 90 pontos de entrega, 6 estações de compressão, 15 pontos de recebimento. Ela passa por 10 estados, atravessa 181 municípios das regiões Sudeste, Nordeste e Norte, onde adentra a floresta amazônica. Para contextualizar o momento atual da TAG, eu vou falar um pouco do histórico, né? Em 2020, a TAG mudou de propriedade, deixou de ser estatal e passou a ser controlada pela ENGIE e pela CDPQ, duas empresas globais, uma do ramo de energia e a outra do ramo de investimentos. Com esse processo de mudança de propriedade, a empresa deixou de ter um sistema de informações geográficas a que consultar, porque ela utilizava até então o sistema que era da antiga proprietária. Aí eu pergunto, como é que se faz a gestão de 4.500 quilômetros de dutos sem um GIS, sem um sistema de informações geográficas? Difícil, né? E isso sem perder a confiabilidade e a segurança das operações, porque a operação não parou, e mantendo o alto padrão das empresas, das novas proprietárias e também o padrão exigido pelo mercado. Então, com isso, a TAG entrou nesse processo de transformação digital e de modernização. Em 2020, 2021, ela começou com esse processo de implantação dos sistemas corporativos, e entre eles a plataforma ArcGIS. A plataforma ArcGIS começou a ser implementada em 2021, né? Foi feito um projeto com duração de 1 ano e meio e esse projeto foi finalizado agora no meio de agosto de 2022, né? Entre o início desse projeto e o final, a gente foi tendo diversas entregas parciais. Por quê? Porque as equipes não podiam ficar tanto tempo assim sem ter nenhum sistema, né? As informações estavam todas espalhadas, descentralizadas, então a gente foi construindo aos poucos aí o nosso GIS em 1 ano e meio. Vou fazer um parênteses aqui para falar rapidamente do projeto Takeover. O projeto Takeover, ele começou durante a implantação do GIS, né? Então, mesmo antes da gente ter o GIS completamente implementado na TAG e mesmo antes da nossa base de dados estar concluída, nós desenvolvemos alguns aplicativos baseados no Survey 1, 2, 3 para que fosse possível as equipes de campo fazerem um checklist onde foram levantados e verificados mais de 30 mil ativos em aproximadamente 3.900 quilômetros de faixas, né? Então, sim, o GIS já chegou na TAG ajudando muito uma situação que seria, né, que poderia levar alguns anos, talvez, para fazer esse checklist de tantos ativos, né, numa extensão tão grande, com tantas pessoas, muitas delas tendo seu primeiro contato com o GIS. Então, o ArcGIS já chegou dando realmente muito suporte. E além do Survey 1, 2, 3, a gente utilizou nesse projeto o ArcGIS Dashboards, né, para que a evolução das inspeções e dos checklists pudesse ser acompanhado. Então, voltando um pouco aqui à implementação do GIS na TAG, não basta a gente ter a informação, levantar a informação precisa ter qualidade, porque a qualidade é o que vai nos dar uma tomada de decisão acertada. Para a gente ter qualidade, a gente precisa modelo de dados,
confiabilidade das informações, né? Confiabilidade dos dados. Os dados precisam estar corretos, precisam ser validados, precisam estar atualizados. E as informações também precisam estar acessíveis, porque ter alguma informação que não está acessível é o mesmo que não ter aquela informação, né? Então, para dar acessibilidade aos dados e às informações, é preciso ter interface amigável para que os usuários de todos os níveis de conhecimento em GIS consigam se localizar, consigam consultar, consigam fazer análises. Ela tem que ter performance, né? Tem que ser rápido, o usuário não tem paciência de ficar ali esperando muito tempo. Tem que ter visualização didática, né? Simbologias que demonstrem aquilo que está se querendo e ferramentas de análise, porque não adianta a gente ter aquele mundo de dados disponível num visualizador se a gente não sabe como consultar, como extrair alguma informação dali, como cruzar diferentes dados e, enfim, extrair padrões, extrair tendências. Então, buscando construir esse sistema com muita qualidade, a empresa, com grande apoio e parceria da Imagem, seguiu em linhas gerais esses passos, né? Primeiro a gente fez uma etapa grande de levantamento de requisitos com as áreas de negócio, ou seja, entender o que eles precisavam, né? Depois a gente foi buscar todos os dados que a gente tinha levantado, que eram os dados importantes. Depois uma etapa grande também de diagnóstico, de tratamento desses dados. Lembrando que grande parte desses dados estavam em planilhas, arquivos PDFs, completamente desestruturados, né? Depois a gente passou para a etapa de modelagem, onde a gente utilizou o modelo de dados da Pipeline Open Data Standard. Em seguida a gente passou para a etapa do projeto piloto, onde a gente modelou todos os dados para uma área pequena e apresentou esses dados para os usuários. Em seguida, os dados tendo sido aprovados pelas áreas, a gente passou para a etapa de migração, ou seja, da construção da base de dados em si. Para essa etapa, a gente utilizou fortemente os fluxos automatizados do Data Interoperability, que são parte da plataforma do ArcGIS. Chegando ao final, a gente começou a desenvolver os visualizadores, e aí a gente adotou a estratégia de fazer um visualizador para cada área. Muito até buscando a melhor performance, porque se a gente colocasse todos os dados em um só visualizador, ele iria ficar pesado e isso poderia dificultar a experiência do usuário, né? E, por final, muitos treinamentos, né? Treinar, treinar e treinar, para difundir e para engajar as equipes. Então, dentro do nosso portal, a gente criou um visualizador principal para toda a empresa, o Tag Viewer, com informações básicas, informações de cadastro, cadastro dos equipamentos e outros 4 para as áreas específicas. Então, a gente tinha um para integridade de faixas, meio ambiente e fundiário, segurança e manutenção. Eu vou focar nos 2 primeiros aqui, integridade e faixas, que esses já estão em produção. Esses 2 visualizadores, o de integridade de faixas e de meio ambiente e fundiário, eles têm basicamente as mesmas informações do visualizador principal, do Tag Viewer, e algumas que são específicas e algumas ferramentas de análise específicas também. O visualizador de integridade de faixas, ele conta com um diferencial, que são alguns dados específicos voltados para essa área, né, que são, por exemplo, as inspeções de PIG, que é um instrumento que passa por dentro do duto e vai coletando todas as informações sobre a saúde mesmo dos gasodutos. Então, a gente conseguiu carregar no GIS, né, modelar e carregar milhares de registros, se não milhões de registros de dados dessas inspeções e colocamos no GIS. E também outros dados como inspeção de proteção catódica, que são coisas bem específicas para essas áreas, né? Também pontos de atenção, pontos de risco de geotecnia, reparo, geolocalização de soldas, ocorrências de furto e, além dos dados mais específicos, filtros para
análise e comparação dessas inspeções, né? Busca espacial e outras funcionalidades. Então, esse trabalho de modelagem, de tratamento e de carga dos dados das inspeções de integridade e também de faixa de dutos foi muito importante, né? A gente ter conseguido disponibilizar essas informações para as equipes. Agora, elas podem comparar, dentro do GIS, dados de anos de inspeções realizadas em anos diferentes, acompanhar a evolução de situações de risco, utilizar os filtros para localizar inspeções, né? Atualizar o traçado também dos gasodutos, buscar reparos, né? Em que áreas ali do duto foram feitos reparos e fazer a correlação desses reparos com problemas existentes atualmente no gasoduto. Além disso, também localizar todo tipo de solda, equipamentos e acessórios. Então, eu vou exemplificar aqui rapidamente essa ferramenta. A gente tem dados de 2009 até 2021, a gente consegue filtrar por um trecho de duto específico e também por outras informações. A gente pode filtrar pelo quilômetro do duto específico em que aquele resultado se localiza, ou pelo tipo de evento, tipo de anomalia, acessório, geometria, reparo. Então aqui eu tenho um dado, tenho aqui uma linha de dados de 2021 e eu posso comparar esses dados com dados da inspeção de 2016. Uma outra ferramenta que tem sido muito utilizada pelas nossas equipes é a busca espacial, né? Porque pela busca espacial a gente delimita um raio ou um buffer em torno do duto ou da faixa, e aí a gente consegue ver tudo o que está localizado dentro desse raio, né? Então aqui eu escolhi um gasoduto, botei um raio de 1 quilômetro e me retornou aqui todos os ativos da TAG, todos os equipamentos, tudo que a gente encontra dentro de 1 quilômetro desse gasoduto. A gente consegue fazer isso também com um raio. Então eu vou mostrar aqui uma outra ferramenta que é a busca espacial por eventos de integridade, né? Então aqui, por essa ferramenta, a gente consegue fazer uma correlação bem interessante, né? Então, por exemplo, vamos supor que aconteceu um acidente aqui no duto, né? Então, aconteceu um acidente aqui perto da válvula VB7, eu coloco um pin aqui nesse local, deixa eu marcar o pin aqui, e eu delimitei o raio de impacto para 1000 metros, né? Então, a ferramenta aqui vai me retornar tudo o que eu tenho na minha base de dados aqui relacionado com integridade que está dentro desse raio, ou seja, tudo que pode ser potencialmente impactado por esse acidente. Então, ela me retornou aqui um ponto de teste, travessia com corpos hídricos, cruzamento com via de transporte e alguns resultados de inspeções. Uma outra funcionalidade muito interessante do nosso visualizador de integridade e faixas é a busca por KM, que a gente faz com base no ArcGIS Pipeline Referencing. Isso é muito importante para as equipes de campo, porque no campo, na faixa de dutos, existem marcos quilométricos, que são estruturas físicas de concreto, e as equipes de campo, na maioria dos casos, elas se localizam com base nessas estruturas, né? Então, elas costumam utilizar essa referência no quilômetro 20 da faixa, no quilômetro 10 do gasoduto, né? Então, a gente implementou essa ferramenta e nós fomos a primeira empresa de gasodutos a utilizar essa ferramenta aqui no Brasil. E eu vou exemplificar aqui. A gente coloca aqui o nome da faixa, Serra do Mel, coloco a medida, o quilômetro que eu quero encontrar, dou um pan e um zoom e ele vai para aquele quilômetro. Isso para as pessoas que trabalham na faixa é super importante. Muitos relatórios chegam para a gente sem informação de coordenada, eles chegam só com essa informação do quilômetro. Então, assim, isso realmente agregou bastante valor ao trabalho das equipes.
Uma outra aplicação que veio para auxiliar o trabalho das equipes, principalmente do pessoal que trabalha nas faixas de dutos, é o sistema de cadastro de interferências da TAG, o SINTAG, né? O SINTAG foi criado no Survey 123, integrando com o Power Automate da Microsoft. Porque o Power Automate ele tem essa função de mandar notificações, então a gente criou um fluxo com vários formulários integrados entre si, que quando você responde um, chega uma notificação para o grupo que tem que responder o outro, né? Os resultados que chegam desse cadastro feito no Survey, eles podem ser visualizados e editados dentro do nosso portal, do Tag Viewer no ArcGIS Enterprise. A última aplicação que eu quero mostrar é o nosso visualizador de meio ambiente e fundiário, né? O diferencial desse visualizador é uma grande quantidade de dados públicos, né? Então são dados do Ministério do Meio Ambiente, dados fundiários, do CIGEF, ICMBio, o INCRA, IFAM, IBGE, que são muito importantes para subsidiar as análises das equipes, principalmente na parte de licenciamento ambiental, mas também para análise de viabilidade de novos projetos, né? E esses visualizadores também, eles contam com uma integração com outros sistemas corporativos da TAG, como o sistema de gestão de licenças ambientais, além de filtros para análise de dados de cadastro fundiário e de meio ambiente. E também com a busca espacial por feições de meio ambiente, onde a gente também consegue colocar um raio ou um corredor ao redor das áreas e, com isso, encontrar todas as informações adjacentes que poderiam ser impactadas ou que são relevantes para aquela análise. Aqui, por exemplo, eu coloquei um raio de 8 quilômetros ao redor de um ponto perto da nossa estação de compressão de Aracruz e me retornou aqui esses vários resultados aqui, né? Uma terra indígena, 248 áreas de proteção permanente e por aí vai. Para falar um pouco dos resultados que a gente tem conseguido com a utilização do sistema ArcGIS nas nossas atividades, né? Bom, a gente pode ver que a gente tem um aumento da segurança nas nossas operações, né? Por exemplo, a gente consegue ver pelo GIS quantos recursos de contingência a gente tem em cada instalação. Então, se tem alguma ocorrência ou algum acidente próximo a alguma instalação ou até mesmo dentro da instalação, a gente consegue ver pelo GIS se a gente tem ambulância, vestimenta contra incêndio, enfim, todos os recursos de contingência dentro daquela instalação. E também a gente consegue ver os hospitais mais próximos, corpos de bombeiro. Um outro resultado muito importante é o aumento da confiabilidade, né? Por quê? Porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer melhor os nossos ativos, né? De vê-los espacializados ali sobre as imagens de alta resolução. O contexto geográfico, né? Que é uma premissa básica para entendimento e avaliação de qualquer situação. O menor tempo para realização dessas análises, a possibilidade de identificar tendências, prever e de mitigar riscos, menor necessidade de viagens e de idas ao campo, né? O que traz economia de recursos financeiros, aumenta também a segurança. Por exemplo, podemos verificar que houve um problema em um ponto específico, alguma válvula. A gente não precisa mobilizar uma equipe de campo para ir lá levantar o que tem perto, o que tem no entorno. A gente consegue previamente fazer essa análise através do GIS. Então, é uma grande economia, tanto financeira quanto de segurança também, para as equipes, né? Um outro ponto importante é a integração entre as informações que vêm do campo e que podem chegar mais facilmente aos gestores e às áreas de negócio. E depois de tudo isso que eu falei, né, da gente tendo construído essa base do GIS, né, essa base sólida que a gente está buscando melhorar a cada dia, a gente tem agora
elementos para inovar, né? E isso aumenta a competitividade da empresa dentro do mercado de gás. Gostaria de agradecer também à Imagem pela parceria nesse processo. Agradeço a todos vocês por terem nos acompanhado aqui nessa história e continuem assistindo ao evento, que vem muita coisa boa por aí.